pessoal do CIEX. Para quem não me conhece, eu sou o professor Adelson Francisco Maia Júnior, eu sou professor doutor em Saúde Pública Coletiva e ministro aulas aqui na FACOP, no sistema FACOP Online. Também ministro aula em outros locais, outras instituições, falando de saúde pública, saúde coletiva, orientação profissional, marketing, entre outras coisas. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o SUS. O SUS é o sistema público brasileiro que mais perfeito no seu papel, na sua concepção, que já foi criado por uma nação. O Brasil é o único país que acabou executando esse sistema público de saúde, que tem vários, vamos dizer assim, várias situações peculiares. E ele vai fazer aí, tá, véspera de realizar 30 anos de existência, né? É um sistema que foi criado através de uma mudança de um paradigma constitucional brasileiro, que a gente chamou de Constituição Cidadã, onde a participação popular acabou sendo a tônica dessa nova Constituição. Então, na década de 80, o Brasil passou por uma transformação política, cultural e jurídica muito importante. E o SUS acabou vindo dessa construção coletiva, né? Então o SUS ele acabou sendo criado através de uma necessidade da população, junto com instituições, pensadores, atores importantes da sociedade brasileira, que viram que aquele sistema hospitalocêntrico, inchado, né, muitas vezes corrupto, não conseguia dar uma assistência ampla e integral. Tanto é verdade que o sistema público, o SUS hoje, né, o Sistema Único de Saúde, ele é regulado por duas vertentes importantíssimas, né? Os seus preceitos, né, seus princípios organizativos e os seus princípios doutrinários. E olha que diferente de qualquer outro tipo de sistema pensado. A doutrina é que acabou abrindo vaga ou abrindo precedente para a organização. Então o SUS ele tem como tripé mais importante os seus princípios doutrinários, que nada mais é do que a universalidade, ele é para todo mundo, ele não exclui ninguém, a integralidade, onde todo mundo deve ser tratado como um todo, e a equidade, né? Ou seja, não é igualdade, porque todo mundo deve ter a mesma oportunidade. Então é equânime, ou seja, o SUS ele acaba mensurando as suas diferenças para que todo mundo tenha a mesma oportunidade de acesso, independente de se você tem alguma restrição física, mental, social, econômica, né? Então é um sistema tão perfeito que se autorregula. Por quem? Justamente pela participação popular, que aí vem dentro do sistema o quê? Dos princípios organizativos, que é o quê? Hierarquização, regionalização, descentralização e a participação popular. O sistema público de saúde, né, por mais que ele seja grande, tem seus problemas, né, mas a grande pergunta é, quem usa o SUS? O SUS ele foi pensado para toda a população brasileira e de estrangeiros. Olha só, ele é tão perfeito e tão complexo que os Estados Unidos, por exemplo, o programa Obamacare, é uma tentativa de se fazer SUS. Só que os Estados Unidos eles não conseguiram manter o sistema na questão do fomento, na questão da participação e na questão da gratuidade desse sistema público. O SUS, apesar de ser gratuito, entre aspas, né, ele é mantido através de impostos, mas a população não é retirado nenhum valor financeiro no ato da consulta ou de exames, ou, como eu posso dizer assim, na assistência de alta ou baixa ou média complexidade. Então o SUS é para todo mundo, rico, pobre, não difere gênero, não difere nada, inclusive estrangeiros. Os estrangeiros que chegam no Brasil, são acolhidos, eles têm a prerrogativa da assistência integral da saúde como se ele fosse um brasileiro, independente do seu trâmite, de legalização da sua situação no país. O Brasil está tendo um problema com alguns refugiados, né, de países vizinhos, o pessoal vindo da Venezuela. Então essas pessoas estão sendo o quê? Cadastradas para justamente ter o mínimo que é uma assistência digna à saúde, até pela condição que essas pessoas acabam chegando ao nosso país. E ele é tido internacionalmente, o SUS é reconhecido
como um dos programas mais perfeitos e abrangentes de saúde já executado por uma nação. Outra pergunta, que é assim, se ele é tão perfeito, né, se ele é tão grande, por que o brasileiro tem a impressão que o SUS é para pobre? Né? É uma impressão muito comum, você pergunta, é o senso comum, você pergunta para a população, então os usuários do SUS, eles vamos dizer assim, eles acabam se identificando como quem usa o posto de saúde, quem usa o hospital, é só aquele que não tem condição de pagar um plano de saúde. Né? Então por quê? Porque são vários motivos que levam a essa errada percepção do sistema. Porque na verdade o SUS ele é invisível para as pessoas. Infelizmente, 37% da população tem consciência do que é o SUS. Por que eu digo isso? Porque o SUS está em todo lugar, ele é tão perfeito que ele está em toda a camada da sociedade. Não só, né, no posto de saúde ou no hospital, mas na farmácia, na padaria, tudo que a gente, vamos dizer assim, consome no Brasil, o SUS está presente. Mas, infelizmente, esse marketing, essa propaganda, ainda está muito complicada de se reverter no Brasil, devido a alguns fatores que eu coloquei, elenquei. É óbvio, são outros, são vários, mas eu acabei colocando uns fatores que eu acredito ser mais importante nesse preconceito sobre o sistema. Primeiro, deficiência na execução dos programas. Né? Os programas são complexos e precisa conhecimento técnico, científico, cultural e principalmente o engajamento das pessoas que participam do SUS, ou seja, dos profissionais de saúde. E a gente vê que muitos dos problemas, muitas reclamações que acabam ocorrendo sobre o sistema, vem sobre o atendimento, sobre o acolhimento, sobre uma má prestação de serviço. E o pessoal confunde isso como programa ou sistema. Outro fator é uma grande interferência, né, ou influência da mídia. A mídia não vende o SUS, e pelo contrário, então ela aparece sempre, quando tem uma operação exitosa, por exemplo, uma cobertura vacinal, uma erradicação de uma doença, como o Brasil conseguiu, a mídia não dá essa publicidade, é muito pequena. Mas quando tem uma fila imensa no hospital, um médico faltou, o povo reclamando, isso vende. Então a mídia acaba potencializando o fator negativo. Tá? E os fatores positivos, como os transplantes, por exemplo, não aparecem. Então a população não consegue ter a identificação com a parte benéfica do programa, que realmente, não porque eu sou um entusiasta ou estudo isso, mas eu sou um estudioso do sistema, é muito maior a parte benéfica do que os problemas que a gente vê principalmente na atenção básica no município. Preconceitos e fatores culturais, né? Já vem daqueles resquícios da era militar, que o SUS não tem, falta, os medicamentos são de segunda qualidade, a ambiência é deficitária. Então isso tem um fator cultural. Nós temos hospitais de referências fantásticos no Brasil, modelos copiados por países desenvolvidos que são inteiramente do SUS. Eu posso citar aqui o Centrinho de Bauru mesmo, né? Que é totalmente gratuito e para o SUS. Como eu disse, nós temos também uma grande interferência das redes particulares, dos planos, dos convênios. Tanto é que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela precisa do SUS para ela existir, mas existe um lobby muito grande, principalmente das cooperativas, Unimed, Planos de Saúde Golden Cross, que tenta vender um programa, um sistema, né, um convênio pago, ou seja, você está pagando 2 vezes para um benefício que é seu, mas justamente para vender um produto chamado saúde, que vende muito. Nós temos muito brasileiro, né? Então pela questão populacional é um negócio extremamente viável. Então existe um lobby muito grande desses convênios e desses hospitais particulares para que faça uma concorrência para o SUS, e muitas vezes desleal. Aconteceu comigo mesmo, né? Eu posso até dar um exemplo particular. Eu não tenho plano de saúde particular, eu sou usuário do sistema. E uma vez conduzindo minha mãe, que tem um plano privado, né, de saúde, nós esperamos muito mais para uma consulta ambulatorial no particular pago, e olha que é bem pago, né? Ela paga em média R$800 por mês de plano, né? Ela demorou 3 vezes mais do que o atendimento na rede pública, né? Então, ou seja,
quando está bem organizado, bem centralizado, as redes que são formadas funcionam muito bem, né? É óbvio, existem gargalos, existem exceções, mas hoje a média da pessoa que está esperando para fazer um exame no convênio, né, ou no particular, está muito maior do que a fila da regulação do sistema público de saúde, que está em torno de 2, 3 meses, né? Em torno que às vezes uma consulta particular num nefrologista, por exemplo, num oncologista que é de extrema importância, está de 4 a 5 meses. Então é uma situação que a gente colocar na balança, né? E muitas vezes a gente está pagando por algo que tem uma oferta de serviço muito pior do que a pública. E como eu disse, existem exemplos do SUS que dá certo. Nós temos muito exemplo forte, por exemplo, a nossa rede de transplantes e hemoderivados, nós somos referências mundiais, transplante cardíaco, né? Nós temos o que? As vigilâncias em saúde, como eu disse, né? Tem pessoas que falam, eu nunca usei o SUS. Não existe brasileiro que nunca usou o sistema público de saúde. O SUS está na vigilância sanitária, que vai investigar a sua padaria, que vai fiscalizar a sua padaria, seu supermercado, seu frigorífico, seu açougue. O medicamento que você compra passou pela Anvisa, então ele tem um teste de validação muito mais apurado, muito mais criterioso, rigoroso do que a FDA americana, por exemplo. A nossa validação é muito mais rigorosa do que da Food Drug Administration, a FDA americana, que é tido como a suprassumo, né? Nós temos um programa Anvisa muito mais complexo e cuidadoso com os produtos. O serviço de alta complexidade, como eu disse, transplantes, mais os atendimentos, a referência, porque o SUS é tão perfeito que ele se regula. Se eu não tenho um atendimento que é feito no Brasil, o SUS banca a viagem desse paciente para ser feito fora. Então, ou seja, o SUS não desassiste a pessoa em nenhum momento, mesmo que ela precise fazer um tratamento fora do país. É burocrático? Sim, é burocrático, mas ele banca e existe o reembolso para essas pessoas. Investimentos em tecnologia e conhecimento, isso é fantástico, por quê? Porque o SUS está com instituições como USP, Unesp, Fiocruz, todas as empresas, né, todas as faculdades, todas as formadoras de tecnologia, massa crítica, estão conveniadas com o Sistema Único de Saúde. Então, ou seja, quando alguma diretriz, alguma política pública é pensada, ela é pensada de forma coletivamente, com o povo, através da sua necessidade, seu apontamento, e esses atores participativos, que são as instituições públicas, federais, estaduais e até instituições privadas, que acaba fomentando intelectualmente e cientificamente as diretrizes e as novas políticas. E outros exemplos, por exemplo, como eu posso citar, o SUS hoje, até a questão relacionada à saúde psicomental, mudança de sexo, né? Hoje é tido como, muitos acabam criticando, é um tabu essa discussão, mas ele acaba bancando uma pessoa transgênera, por exemplo, né? Um transexual que deseja fazer uma mudança de sexo. Tudo isso diz respeito porque, além da saúde física, ele contempla a saúde mental e social. Então, gente, isso é só um drops, né? O sistema público de saúde, ele é muito amplo, ele é apaixonante, está precisando de atores, de profissionais que realmente entrem nesse sistema, entrem nessa participação e construam um SUS cada vez mais forte, porque quem regula o próprio sistema somos nós. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse drops. Eu agradeço muito, curtam, né, esse congresso que é maravilhoso, você vai ter a experiência muito ampla entre países diferentes, pessoas diferentes, conhecimentos diferentes, e aguardo vocês na próxima oportunidade.